é partido mais. Repara, Em até bastante 2000, parecida, em até bastante 2004. parecida, Mas porque eram critico. pessoas Mas e critica o o Erdogan. Chipre queria-se aliar, E não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum em criticar o Erdogan. O Erdogan é um ditador, isso não está em Olha, questão. mas agora, eu conheço muito bem o Chipre. Tenho problema nenhum em criticar. Deixai-me dizer. Eu conheço muito o Chipre, passo muito tempo no Chipre, eu gosto muito desse país. Tenho lá muitos amigos e conheço bem a realidade. E já falei dezenas ou centenas de horas sobre essa questão da invasão, já me contaram as histórias e tudo. Aquilo durou pouco tempo. Depois fez lá uma Green Line e fez uma divisão. E o Chipre perdeu 50% do território. Metade dos cidadãos que viviam, os cidadãos turcos que viviam, os cipriotas turcos que viviam do lado oeste, foram para o lado este. Ainda hoje não existe passaporte, porque o país não é reconhecido. Sim, eles têm lá, não é reconhecido. O Chipre Norte não é reconhecido. Não é reconhecido por ninguém, nem se pode estacionar lá. Do lado de cá ficaram os gregos e vais às aldeias e vês aldeias abandonadas. Ainda é difícil, por exemplo, comprar casas, porque, por exemplo, as casas estavam no lado... pertenciam a turcos e não te dão oficialmente uma licença daquela casa como sendo tua. Há certas... Não estou a falar dos lados, estou a falar mesmo no lado do cipriota, porque aquelas casas que pertenciam a turcos, ninguém nos invalida que daqui a 20 anos alguém faça um acordo e digam, afinal, esta casa era de um turco, não é? E tu, que investiste naquele sítio, ficas sem aquela casa. Estou a falar desse tipo de situações. Mas o mais importante é isto. O mais importante é que a guerra acabou muito rápido. E digo-te uma coisa, hoje... Tu passas a fronteira facilmente, tu tens os turcos a trabalhar deste lado, tu tens os cipriotas aí para o outro lado para outras coisas, sei lá, se calhar não trabalham tanto, é mais, porque o outro lado é um bocado selvagem, pronto, porque aquilo não é bem um país. Mas a realidade é esta, não havia coisa melhor que pudesse ter acontecido do que a situação atual. É o que eu vos digo. Porque há paz, há bem-estar, eles odiaram-se durante 20, 30, 40 anos, depois passou. Ou seja, hoje já não há assim uma coisa tão grande. Continua a ser uma zona problemática, mas ninguém morre, ninguém dá tiros e se calhar tinham morrido 200 ou 300 mil cipriotas gregos e turcos. Não, estás errado, Mike. Estás errado. Temos de ser ideólogos, condenar a Turquia e, na verdade, até aumentar o armamento da Europa, tirá-los da NATO e condenar completamente porque eles têm um plano para dominar o Chipre. É isso que temos de fazer. Havia uma outra opção. E têm, olha, não há dúvida. Espera, deixa-me só acabar uma coisa. Só para acabar o raciocínio. Mário, já vais acrescentar a opção, mas para acabar o raciocínio. Para acabar o raciocínio. Só para acabar o raciocínio, porque o Chipre, Turquia, é muito, muito, muito parecido com esta situação. É muito parecido. Muito parecido de um ponto de vista. Eu já vi... Mário, é exatamente igual. Eu visitei um montão de ilhas e de territórios no oeste da Turquia e ilhas gregas, e houve passagem de populações das ilhas gregas para o território turco e pessoas de onde é hoje Antalya, onde é Turquia, para as ilhas gregas. Há ilhas gregas que estão a 2.000 km de distância de Atenas e estão a 500 metros de distância da Turquia. Ou seja, toda a gente sabe que a Turquia quer e vai conquistar aquelas ilhas. Então, não há dúvidas nenhuma. Então esperem lá, a Crimeia pode voltar a ser turca? Mas não foi bom aquilo ter acontecido. Pode voltar a ser turca? Já é, otomano. Aquilo era otomano. A Crimeia pode voltar a ser turca? Já é. A Turquia pode agora invadir a Crimeia e tirar aquilo aos russos e aos ucranianos? Não. Ou melhor, poder pode, mas não é tudo bem. Eles conseguem se impor pela força. Eles depois impõem-se pela força e resolvem o problema. Aquilo era otomano. A Crimeia era otomano. Pronto, impõe. Vamos voltar ao ponto número 1. O Zelensky, quando insistiu que se queria juntar à NATO, ainda por cima nem tinha legitimidade para isso, porque um país com conflitos territoriais nem se pode juntar à NATO. Quais conflitos? Não tinha conflitos nenhums. Não tinha conflitos territoriais? Não, conflito. A Ucrânia? Conflitos é que tem. Desde 1991 que tem muito bem definido qual é o seu espaço territorial. O que é que estava havia conflitos naquela zona. O que é que estava a acontecer no Donbass desde 2014? Desde 1991, houve alegações que havia russófilos. Alegações que havia russófilos. Guerra civil ativa. Estás a brincar, Mário? Que isso é um conflito interno. Isso não é um problema de território. Mas é um conflito interno com bases separatistas. Tu basicamente tens um território inteiro. Então também tiveste separatistas aqui em Espanha, ETA, e então? Mas isso foi pós a junção com a NATO. Mas não importa. Esse ponto não era o mais importante. Existe um conflito ativo. Existe um conflito ativo no Donbass desde 2014. Desde o Euromaidan, como tu mencionaste. Claro, criado por quem? A Rússia invadiu a Crimeia.